Feche os olhos por um instante e imagine o silêncio do seu ventre. Talvez nunca te tenham ensinado a escutar esse lugar. Talvez você tenha aprendido a falar do que sente, mas não a sentir de verdade o que vive silenciosamente dentro de você. Talvez, e só talvez, exista em você um segredo vibracional que nunca foi nomeado, um campo energético que pulsa e que nunca foi reconhecido. Há mulheres que carregam em seus corpos histórias que não contaram, histórias que não foram vividas até o fim, que foram engolidas, silenciadas, escondidas nos cantos mais íntimos da alma. E essas histórias não desaparecem, elas vibram em forma de desejo contido, de prazer abafado, de ausência inexplicável. Vibram como um campo magnético que os olhos não veem, mas o corpo sente. Vibram no útero, esse coração oculto, onde a criação começa, mesmo antes do toque. Há homens, por outro lado, que sentem esse campo sem compreender. São atraídos por algo que não sabem nomear. Uma presença, uma entrega, uma vibração que atravessa a pele e chega até a alma. Mas nem sempre entendem o que estão sentindo. Confundem vibração com desejo. Confundem conexão com carência. Confundem alma com corpo. E na tentativa de tocar esse mistério, acabam muitas vezes afastando o que mais desejam encontrar, a inteireza feminina. Bruce Lipton nos lembra que o corpo guarda tudo, que cada célula escuta, que cada memória emocional molda nossa biologia, nossos relacionamentos, nossas escolhas. O útero, segundo essa perspectiva, não é apenas um órgão, é um campo de consciência, um portal onde vidas são gestadas e onde também são armazenados traumas, silêncios, desejos não realizados, ancestralidades esquecidas. Já Neville Goddard nos conduz a outra dimensão, a do sentir criador. Ele dizia que tudo começa no sentimento, que o que você sente com profundidade se torna realidade. E é aqui que o feminino se torna sagrado, porque há mulheres que sabem sentir de um jeito que o mundo ainda não aprendeu a compreender. Sentir como quem cria, sentir como quem ativa campos invisíveis, sentir como quem reprograma a realidade a partir da vibração que sustenta. E se esse for o verdadeiro segredo, e se o maior poder feminino não estiver em atrair, mas em vibrar tão profundamente, com tanta inteireza, que o mundo ao redor não tenha escolha a não ser responder? Talvez o segredo que toda mulher guarda não seja sobre sexo, mas sobre frequência. Talvez o que todo homem deseja não seja o corpo da mulher, mas a chance de se perder, ainda que por um instante, na energia que ela emana quando está inteira. Este é um convite para escutar, não com os ouvidos, mas com o corpo, com o ventre, com a alma. Um convite para entrar em camadas sutis do feminino e do masculino que raramente são tocadas. Para lembrar que o segredo não se revela em palavras, ele pulsa no silêncio, e que tudo começa quando aprendemos de novo a escutar o que vibra, antes de tentar entender. O código vibracional do útero, onde a realidade é gestada antes de nascer. Há um lugar dentro da mulher que não sangra apenas, ele sente. Não apenas deseja, ele lembra, e não apenas abriga uma vida, ele molda realidades, vibrações, destinos. Este lugar é o útero, mas não o útero como estrutura física estudada na biologia, e sim como campo de criação energética, como matriz vibracional onde a realidade se prepara, se tece, se insinua, muito antes de se manifestar no mundo material. O útero é o coração oculto da mulher, um espaço sagrado onde a emoção encontra forma, onde o invisível se torna impulso, onde a intuição se transforma em matéria. Quando uma mulher está desconectada desse centro, algo se rompe. Ela sente, mas não sabe o que sente. Deseja, mas não entende o que deseja. Vive, mas não manifesta. Essa desconexão não vem de um único trauma. Ela vem da repetição do silenciamento, do acúmulo de pequenas desistências de si, da tentativa constante de se adaptar ao que esperam dela, enquanto o corpo grita por inteireza. A dor emocional que não encontra espaço para ser ouvida acaba se acumulando nesse lugar silencioso. E com o tempo, o que era energia viva
se transforma em bloqueio. Um bloqueio de prazer, um bloqueio de expressão, um bloqueio de criação. A mulher passa a viver em fragmentação. Metade dela quer entregar amor. A outra metade não sabe mais como receber. Metade deseja ser tocada com presença. A outra se protege por medo de se perder de novo. Mas o desejo feminino não é falta, não é carência, não é tática de sedução. O verdadeiro desejo feminino é linguagem, é sabedoria ancestral, é código vibracional que emana do ventre como uma prece sem palavras. E esse código não se ativa quando ela é vista, mas quando ela se vê. Quando para de buscar ser ouvida pelo outro e começa, enfim, a escutar o que seu útero está tentando lhe dizer. É nesse gesto de reconexão que o segredo começa a se revelar, porque toda realidade nasce daquilo que é sustentado internamente. E o útero, mais do que qualquer outro lugar, é o portal por onde essa sustentação acontece. É nele que a mulher acessa sua capacidade de sentir antes de criar, de vibrar antes de manifestar, de honrar sua energia antes de entregá-la. E é nesse espaço onde tudo se origina que o verdadeiro poder feminino começa a despertar. O desejo masculino pelo que ele não entende, a frequência da entrega verdadeira. Há um tipo de silêncio que o homem sente quando está diante de uma mulher conectada. Um silêncio que não vem da ausência de palavras, mas da presença de algo que ele não sabe nomear. Ele sente um campo, sente uma vibração, sente como se algo estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. E esse sentir, confuso e profundo, acende dentro dele uma busca que vai além da carne. Porque por mais que o corpo deseje, o que a alma masculina procura é um retorno a uma parte esquecida de si. O homem, ainda que não perceba racionalmente, não busca apenas o corpo da mulher. Ele busca algo que está além da forma. Ele busca se fundir com uma presença que o atravesse. Ele quer sentir o que não sabe explicar. E quando se aproxima de uma mulher inteira, ele se vê diante de um campo vibracional que o desarma. É como se aquela energia feminina lhe dissesse, sem palavras: você também pode voltar para casa, mas só se estiver disposto a sentir. A confusão nasce quando essa busca não é consciente, quando ele confunde o magnetismo vibracional com desejo sexual, quando pensa que o atrai é o corpo, mas o que o toca de verdade é a entrega energética que emana de uma mulher que está em paz com seu próprio centro. E é aí que muitos se perdem. Porque o masculino desconectado de si tende a querer consumir aquilo que não entende, tende a querer tomar sem saber sustentar, tende a querer possuir sem ter se preparado para receber. E do outro lado, muitas vezes, está uma mulher que entrega sua energia sem ser vista, que cede por medo de ser deixada, que acredita que precisa se doar para ser amada. E nesse desequilíbrio silencioso, nasce o ciclo de esvaziamento. Ele tenta se preencher com a energia dela. Ela se abandona tentando ser suficiente. Nenhum dos dois se encontra de verdade, porque ambos estão desconectados do próprio campo. A cura começa em outro lugar. Começa quando a mulher para de oferecer o que não é reconhecido, quando ela deixa de doar por medo e passa a sustentar por inteireza. Quando ela entende que sua energia não está ali para preencher o outro, mas para irradiar presença. E o homem, tocado por essa nova frequência, começa a lembrar que o que ele deseja não é absorver, mas sentir. Não é conquistar, mas se render. Não é controlar, mas atravessar-se por inteiro pela vibração de uma mulher que não está tentando agradar, mas simplesmente sendo. E nesse encontro, o segredo começa a se revelar. O desejo profundo do masculino não é possuir o feminino, é ser transformado por ele. E essa transformação só acontece quando ambos, ainda que em silêncio, aprendem a escutar o que vibra no invisível, porque é lá que mora o verdadeiro contato. A sabotagem invisível, quando a mulher se desconecta da sua frequência e se torna energeticamente vazia. Nem sempre o vazio que se sente vem da falta do outro. Às vezes, ele nasce de uma ausência mais profunda, a de si mesma. Há mulheres que aprenderam a performar prazer, a sorrir enquanto se retraem,
a dizer "tá tudo bem", quando por dentro tudo grita. Aprenderam a fingir que estão presentes, quando na verdade estão tentando sobreviver ao medo de serem abandonadas. E essa desconexão não é visível nos gestos. Ela vibra como um campo de escassez, vibra como um campo de incoerência. Quando a mulher entrega seu corpo sem entregar sua verdade, algo se parte. O prazer, ao invés de expansão, vira defesa. A intimidade, ao invés de presença, vira proteção. O sexo, ao invés de comunhão, vira estratégia. Ela não está ali por inteiro, está ali para ser aceita. E toda vez que isso acontece, a energia do seu campo se fragmenta, porque a alma sabe quando está sendo violada, mesmo que seja pela própria negação. Essa sabotagem é invisível porque de fora tudo pode parecer normal, mas o campo não mente, o corpo não mente, a vibração não mente. Quando a mulher finge ser receptiva, mas está operando no controle, no medo, na autossuficiência forçada, o universo responde com descompasso, com relações sem reciprocidade, com encontros que drenam mais do que nutrem, porque a vibração que ela emana não é de abertura, é de proteção disfarçada de entrega. E quanto mais ela se desconecta do corpo, mais perde a capacidade de sentir de verdade, porque sentir exige coragem. Sentir exige presença. Sentir exige escutar até mesmo aquilo que não se quer ouvir. Mas quando ela silencia esse chamado interno, o preço é alto. A alma começa a gritar em forma de vazio, em forma de insatisfação crônica, em forma de relações que nunca chegam onde ela deseja. Porque o campo, para manifestar, precisa estar em coerência. E coerência não é perfeição. É verdade, o segredo começa a se apagar quando a mulher para de se escutar, quando ela se trai para ser escolhida, quando ela abre mão da própria frequência para se encaixar em frequências que não são suas. E nesse processo, ela vai se tornando energeticamente vazia. Não por não ter energia, mas por não estar mais em contato com a fonte da própria vibração. Mas o corpo guarda a memória da inteireza, e o campo sabe o caminho de volta. Basta um instante de presença, uma escuta profunda, um gesto de reconexão, e tudo pode começar a se reorganizar, porque a verdade do feminino não está em como ele se mostra, está em como ele se sustenta silenciosamente quando ninguém mais está olhando. Como reativar o segredo vibracional feminino de criação consciente. Existe um lugar dentro da mulher onde o tempo não existe, onde a memória do prazer verdadeiro, da presença plena, da criação sagrada, ainda pulsa, mesmo que abafado, mesmo que esquecido, mesmo que adormecido. Esse lugar é o útero vibracional, o centro silencioso que escuta tudo o que a alma tenta dizer quando o mundo lá fora faz barulho demais. E é nesse ponto interno, nesse espaço que não se vê, mas se sente, que o segredo começa a despertar. Tudo começa com um gesto de escuta, uma respiração mais lenta, um toque mais consciente, um instante em que a mulher para e volta para dentro, volta para o próprio corpo como quem retorna a um templo antigo. E ao respirar com presença no ventre, ela começa a desfazer os nós que a desconectaram de si. Ela começa a dizer com a própria atenção: eu estou aqui, eu me escuto, eu me reconheço. E nesse reconhecimento algo se abre, quando ela fecha os olhos e imagina o que deseja sentir, não apenas ter, mas sentir. Ela começa a moldar a realidade de dentro para fora. Porque, como nos ensina Neville Goddard, a criação começa no sentir. E como afirma Bruce Lipton, a biologia responde ao ambiente interno, não apenas ao externo. Isso significa que, ao vibrar o que deseja experimentar, antes mesmo de qualquer interação, a mulher começa a preparar o campo para atrair relações que nutrem e não drenam. Mas esse processo exige mais do que intenção. Ele pede coerência vibracional. E coerência não se alcança com pensamentos
pensamentos positivos isolados. Ela se constrói quando emoção, intenção e energia sexual entram em alinhamento. Quando o prazer deixa de ser performance e volta a ser presença. Quando a energia vital é tratada como uma ponte para a criação consciente, não como moeda de troca. A mulher que deseja reativar seu segredo vibracional precisa reescrever as histórias que carrega, não com palavras, mas com gestos simbólicos, com rituais silenciosos que comunicam ao seu campo. Eu não sou mais aquela que se abandona. Cada crença herdada que limita, cada memória que ainda prende, pode ser dissolvida com presença, com respiração, com verdade. E nesse novo espaço interno, limpo, livre, reconectado, nasce um novo tipo de manifestação. Um tipo de manifestação que não depende de aprovação externa, que não precisa ser validada por outro olhar. Um tipo de vibração que simplesmente é. E por ser tão autêntica, tão enraizada, tão inteira, começa a atrair naturalmente experiências que ressoam com sua frequência. Porque o campo não responde ao que você quer, ele responde ao que você sustenta. E quando a mulher sustenta seu feminino em paz, em presença, em verdade, ela se torna magnética sem esforço. Ela deixa de buscar e passa a ser. Ela deixa de implorar por espaço e passa a ocupar o próprio templo. Ela deixa de tentar agradar e passa a irradiar. E nesse estado, o segredo não precisa ser revelado. Ele apenas vibra, ele apenas chama, ele apenas manifesta o que é coerente com a energia que pulsa silenciosamente no centro do seu ser. O ventre como oráculo silencioso do universo. Há um som que o mundo não escuta, mas que vibra. Um som sem palavras, um som que não vem da garganta, mas do ventre. Um som ancestral, feminino, profundo. Ele não é produzido, é sustentado. Ele não se impõe, ele ressoa. Esse som é o que toda mulher guarda quando silencia o barulho de fora e volta a escutar sua própria vibração. É o som do ventre quando está inteiro. É o som do segredo antes de ser revelado. O ventre feminino é como um tambor antigo que ecoa histórias que não foram escritas. Histórias que não passam pela mente, mas que se manifestam no campo. Quando o útero vibra em silêncio, ele fala com o universo. Ele transmite uma frequência tão autêntica, tão sagrada, que tudo ao redor começa a se reorganizar. Não porque a mulher pediu, mas porque ela sustentou, porque ela voltou a ser fonte e não reflexo. O segredo que a mulher guarda não está em gestos visíveis, não está no corpo em si, mas na energia que o corpo sustenta. É como uma canção antiga, que só toca quando ela mesma se silencia para escutá-la. Não há esforço, não há performance, não há sedução. Há apenas um campo em paz, um campo inteiro, um campo que não precisa se provar, porque já é. E é isso que o homem sente, mesmo que não entenda. É isso que o atrai, mesmo que confunda com desejo físico. Ele não busca curvas, ele busca campo. Ele não deseja posse, ele deseja atravessamento. Ele quer, mesmo sem saber, se perder por instantes no invisível que ela emana quando está presente. Mas só consegue acessar isso quando ela mesma está conectada, quando ela não está tentando ser outra, mas está inteira em si, porque o verdadeiro magnetismo do feminino não grita, ele não implora, ele não disputa, ele simplesmente vibra de um lugar tão silencioso, tão profundo, tão alinhado com o que é, que a realidade não tem escolha, a não ser responder. E quando essa mulher caminha, fala, toca, respira, tudo ao seu redor sente, porque ela se tornou oráculo, não por saber tudo, mas por sustentar, com humildade, a sabedoria do próprio ventre. O segredo não é o que ela mostra, é o que ela sustenta em silêncio. Não é o que ela oferece, é o que ela vibra mesmo quando ninguém está olhando. E é esse segredo, essa frequência, essa presença, que transforma tudo ao redor. Porque uma mulher conectada com o seu ventre
não precisa buscar. Ela já é o chamado. Bruce Lipton nos ensina que nossas crenças moldam nossa biologia, que não somos prisioneiros do que herdamos, mas coautores do que vibramos, que toda mulher carrega em seu corpo um campo energético que responde sutilmente àquilo que ela acredita sobre si mesma. E quando ela acredita que seu prazer é sagrado, que sua energia é criadora, que seu corpo é templo, algo muda. Porque o corpo escuta, porque a célula responde, porque o campo começa a se reorganizar a partir de uma nova frequência. Joe Dispenza aprofunda esse entendimento ao mostrar que o campo eletromagnético do coração e do centro sexual, quando entram em coerência, expandem a vibração ao redor com uma força quase invisível, mas poderosa. E essa força não depende de palavras. Ela nasce do alinhamento interno, do estado de presença, do sentir autêntico. Quando a mulher está em coerência entre o que sente, o que pensa e o que vibra, ela se torna um campo de manifestação viva. A realidade começa a responder não ao que ela deseja intelectualmente, mas ao que ela sustenta vibracionalmente. Esse é o segredo que toda mulher guarda. Um segredo que não se revela com explicações, mas com presença. Não se impõe com lógica, mas se ativa com sentimento. Ele não está escondido, está apenas adormecido em muitas. À espera de um retorno silencioso, à espera de um reencontro com o corpo, com o ventre, com a frequência que habita nas profundezas da alma feminina. E quanto ao homem, ele não precisa decifrar esse segredo, porque não se trata de lógica, nem de entendimento racional. O que ele precisa é aprender a escutar com o corpo, a sentir com o coração, a se entregar com a alma, porque só assim poderá entrar nesse campo sem tentar controlar, sem querer possuir, sem buscar se preencher. Ele poderá apenas estar presente, desarmado, humano. O segredo sexual que toda mulher guarda não é um mistério para ser desvendado, é um dom para ser lembrado, um dom que sempre esteve ali, no silêncio do ventre, no som que não se ouve, na presença que não se explica. E quando esse dom desperta, ele não precisa provar sua existência, ele apenas vibra e tudo ao redor sente, tudo ao redor reconhece, tudo ao redor se transforma.